tarde, pessoal. Vamos começar então mais uma live aqui do projeto. Hoje, como eu falei para vocês, a nossa live não vai ser uma live de karatê, vai ser uma live que a gente chama de literatura, tá? O que vai acontecer? Nas nossas lives de literatura, a gente vai trabalhar um pouco sobre contos, fábulas, algumas histórias com vocês, histórias que têm moral, né? Moral da história, e também com alguns jogos. A gente vai aprender a jogar vários jogos, a gente vai inclusive jogar aqui também live com vocês. E, bom, a respeito dos jogos, a gente vai disponibilizar na segunda-feira, nessa próxima segunda-feira, uma nova apostila. Vocês receberão uma apostila, né? Que era uma história para colorir. E segunda-feira, que vai, né? Segunda-feira agora, vocês vão trazer essa apostila feita e vão pegar outra apostila que já está feita também. Nessa apostila tem uma outra atividade bem simples que é para vocês fazerem, tá? E no final dessa apostila vai ter um tabuleiro e as peças do jogo de damas, que é para vocês recortarem o tabuleiro, tá? Recortar o tabuleiro completo. As peças vocês vão recortar também, todas as pecinhas. E tem as instruções embaixo, para pintar 12 peças de branco, 12 peças de preto, tá certo? E aí na próxima semana, na próxima sexta, que é a nossa próxima aula de literatura, a gente vai trabalhar esse jogo, ensinar vocês a jogar. Para aqueles que já sabem jogar, tudo bem, mas tem alguns que não sabem jogar, então a gente vai trabalhar esse jogo com vocês e todos vão aprender a jogar, inclusive a gente vai jogar também, certo? A apostila que foi disponibilizada para vocês foi uma apostila que falava sobre uma historinha do coronavírus, né? Que são algumas medidas de prevenção que a gente tem que tomar nesse tempo tão difícil que é esse tempo de pandemia. E, bom, isso é uma informação que é uma boa informação, principalmente para vocês, porque a gente tem que se cuidar nesse momento, principalmente nesse momento. Tô falando aqui com vocês sem máscara, mas só porque eu, né, com a máscara o som fica um pouco abafado, então fica bem ruim. Mas nós aqui, todos nós estamos de máscara, lavando as mãos a todo momento, passando álcool em gel, porque é muito importante, entendeu? Vocês que têm a chance de ficar dentro de casa, não saiam de casa. Saiam de casa só se for algo muito importante, né? E se quando sair de casa, vocês lavem as mãos, vocês usem as máscaras, lavem as mãos para sair e para voltar, certo? Quando chegar em casa, passe o álcool em gel e tudo mais, tá certo? Por que isso, professor? Porque pode ser que você não, né, pegue o vírus, mas você pode transmitir esse vírus para as pessoas que estão dentro de casa. E isso não é bom, né? Nem um pouco bom, né? Mas se vocês tiverem a oportunidade de ficar dentro de casa e não sair por nada, não saiam, porque é muito importante que a gente se cuide nesse momento, né? Principalmente nesse momento. O que está acontecendo? A gente não tem que cuidar só da gente, a gente tem que cuidar de todas as pessoas que estão ao nosso redor. Então não adianta eu só cuidar de mim, eu tô bem, então tá tudo certo. Não. Eu tenho que cuidar de mim, tenho que cuidar do meu pai, tenho que cuidar da minha mãe, dos meus irmãos, da minha irmã, da minha avó, do meu avô. Principalmente aqueles que moram com idosos em casa, vocês têm que tomar muito cuidado, porque os idosos vocês sabem que são um grupo de risco. E qualquer coisinha que a gente leve para dentro de casa que não seja saudável, eles podem contrair fácil porque eles são do grupo de risco. O que significa o grupo de risco, professor? Grupo de risco são aquelas pessoas que estão mais propícias a contrair o vírus, né? Então, por exemplo, se eu tenho 20% de chance de contrair um vírus, uma pessoa que está no grupo de risco tem 70%, por exemplo. Então fica uma coisa bem complicada, né? A gente tem que tomar bastante cuidado para a gente não ter algumas desavenças como essa. Então, pessoal, essas medidas de prevenção é muito importante que vocês se atentem a elas, tá? Se vocês estiverem na rua e não estiverem usando máscara, ou se sair e esquecer a máscara em casa, faz essa força, volta em casa e pega a máscara, porque é muito importante. A máscara a gente não pode fazer, né,
algumas pessoas fazem. A gente não pode pegar a máscara e usar a máscara assim, né? Ficar usando a máscara assim, ó. Só na boca e deixar o nariz de fora, porque não adianta nada, né? Se o vírus a gente contrai por meio, né, do contato com a pessoa, mas aquele ar que fica entre as duas pessoas é o meio que a gente contrai esse vírus, a gente não pode ficar com o nariz de fora da máscara. Eu sei que é ruim para respirar e tudo mais, mas a gente tem que fazer essa força e manter o nariz e a boca tampado quando a gente for sair, certo? A questão de lavar as mãos, pessoal. Lavar as mãos é uma questão assim primordial, porque a gente não pode ficar usando álcool em gel a todo momento, tá? A gente tem que usar o álcool em gel só na rua. Por exemplo, eu vou fazer compra com meu pai ou com a minha mãe. Fiz as compras, entrei no carro, coloco o álcool em gel na mão porque eu não tenho a possibilidade de lavar as mãos. Agora, quando eu chego em casa, eu não tenho que ficar usando álcool em gel, tá bom? Quando eu chego em casa, por exemplo, eu vou comprar pão. Cheguei em casa, eu tenho que lavar as mãos, eu não tenho que ficar usando álcool em gel. Porque o álcool em gel ele também faz mal para o nosso organismo, tá certo? Então, é muito importante que vocês lavem as mãos e não usem álcool em gel em excesso. Aglomeração. Vamos evitar ao máximo a aglomeração, tá certo? Deixa o churrasco para outro dia, deixa a festa para outro dia, porque a gente vai conseguir fazer isso de novo, tá bom? A gente vai conseguir fazer, isso vai passar, tudo vai passar, mas por enquanto a gente tem que se cuidar, tem que manter a gente dentro de casa só com as pessoas que estão vivendo na quarentena, né? Então, se você e a sua família, você, seu pai, sua mãe, seu irmão estão vivendo na quarentena juntos, tudo bem. Agora, procura não chamar amigo, vizinho, porque a gente não sabe, né? A gente nunca vai saber. Então, vamos lá. A respeito da live, eu estava dando só umas recomendações sobre o coronavírus, porque a nossa apostila que foi entregue falava sobre exatamente isso, sobre o coronavírus, né? E agora vamos falar sobre a nossa live de hoje. A nossa live de hoje, eu vou dar uma pincelada no que a gente vai falar para vocês conseguirem realizar a apostila que a gente vai disponibilizar nessa segunda-feira, tudo bem? Vamos lá. A nossa apostila, ela vai falar sobre uma história, que é a história da cigarra e da formiga, tá certo? O que eu vou fazer? Eu vou ler a história, depois eu vou resumir um pouquinho para vocês e aí eu vou falar um pouco sobre a moral da história, tá bom? Vamos lá. História, cigarra e a formiga. Era uma vez uma cigarra que vivia saltitando e cantando pelo bosque, sem se preocupar com o futuro. Esbarrando numa formiguinha que carregava uma folha pesada, perguntou: "Ei, formiguinha, para que todo esse trabalho? O verão é pra gente aproveitar. O verão é pra gente se divertir." "Não, não, não. Nós, formigas, não temos tempo para diversão. É preciso trabalhar agora para guardar comida para o inverno." Durante o verão, a cigarra continuou se divertindo e passeando por todo o bosque. Quando tinha fome, era só pegar uma folha e comer. Um belo dia, passou de novo perto da formiguinha, carregando outra folha pesada. A cigarra então aconselhou: "Deixa esse trabalho para as outras. Vamos nos divertir. Vamos, formiguinha. Vamos cantar, vamos dançar." A formiguinha gostou da sugestão. Ela resolveu ver a vida que a cigarra levava e ficou encantada. Resolveu viver também com sua amiga. Mas, no dia seguinte, apareceu a rainha do formigueiro. E ao vê-la se divertindo, olhou feio para ela e ordenou que voltasse ao trabalho. Tinha terminado a vidinha boa. A rainha das formigas falou então para a cigarra: "Se não mudar de vida, no inverno você há de se arrepender, cigarra. Vai passar fome e frio." A cigarra nem ligou, fez uma reverência para a rainha e comentou: "O inverno ainda está longe, querida." Para a cigarra, o que importava era aproveitar a vida e aproveitar o hoje, sem pensar no amanhã. Para que construir um abrigo? Para que armazenar alimento? Pura perda de tempo. Certo dia, o inverno chegou e a cigarra começou a tiritar de frio, começou a se tremer de frio, sentir muito frio. Sentia seu corpo gelado e não tinha o que comer. Desesperada, foi bater na casa da formiga. Abrindo a porta, a formiga viu na sua frente a cigarra quase morta de frio. Puxou-a para dentro, agasalhou-a e deu-lhe uma sopa bem quente e deliciosa. Naquela hora, apareceu a rainha das formigas e disse à cigarra: "No mundo das formigas, todos trabalham,
e se você quiser ficar conosco, cumpra seu dever. Toque e cante para nós. Para a cigarra e para as formigas, aquele foi o inverno mais feliz das suas vidas. Esse é o conto da cigarra e da formiga. Esse é um conto muito conhecido, né? Acredito que muitos de vocês já devem ter escutado esse conto, no caso. O que acontece? Vou resumir um pouquinho, né? Porque pode ser que a gente não tenha entendido, porque é um pouco grande, mas eu vou dar uma resumida. O que acontece? A formiga, ela estava trabalhando, né? Armazenando alimento para o frio. E a cigarra, ela ficava só cantando, só brincando, né? Fazendo as coisas que ela gostava. E aí a cigarra ficava instigando a formiga a cantar e a brincar com ela também. Mas a formiga falava, não, eu não vou cantar porque eu tenho que trabalhar porque a gente está guardando alimento para o frio. Beleza. Aí um dia, essa formiga se rendeu e foi brincar com a cigarra, enquanto as outras estavam trabalhando. E aí foi, tudo mais, se divertiu. Mas aí a rainha das formigas, se no caso pode-se dizer que é o pai da formiga, foi e aí falou, olha, você pode voltar ao trabalho. E cigarra, comece a trabalhar e, né, a pegar alimento, as coisas pro frio, porque o inverno tá chegando. E a cigarra falou, não, isso aí é bobagem, deixa eu brincar, deixa eu cantar, deixa eu fazer as coisas que eu gosto. Só as coisas que eu gosto. E aí a rainha formiga, beleza, falou, tudo bem. Chegou o frio. Quando chegou o frio, a cigarra não tinha nada. Ela só tinha brincado, só tinha cantado, só tinha dançado, ou seja, ela não tinha nada para se proteger do frio, nada para comer. E enquanto as formigas tinham tudo, né? E aí a cigarra foi bater na porta de quem? Na porta da formiga. Bateu na porta da casa da formiga, a formiga acolheu a cigarra, deu vestimenta, né? No caso, deu a roupa para ela se vestir, deu alimento e em troca a cigarra cantou para todas as formigas. E terminou a história, né? Na parte da manhã, o professor Tiago, ele falou uma moral da história. Qual que seria a moral da história? Que no caso, em poucas palavras, seria: primeiro a gente faz a nossa obrigação, depois a gente se diverte. Então a gente tem que ter um tempo para cada coisa, né? Então as formigas fizeram certinho. Enquanto elas sabiam que o inverno estava chegando, elas foram, armazenaram comida, armazenaram as coisas para vestir. Quando chegou o frio, elas estavam preparadas, enquanto a cigarra não. A cigarra só ficou brincando, só ficou brincando, só ficou brincando. Beleza. E aí, o professor também falou que tinha mais de uma moral. E eu vou contar outra moral para vocês. Qual que seria uma outra moral da história? A outra moral da história seria um ato de compaixão vindo das formigas, entendeu? O que é compaixão, professor? Compaixão é eu me colocar no lugar do outro. É eu me colocar no lugar daquela pessoa que está passando alguma necessidade, por exemplo. Por exemplo, um morador de rua. Compaixão é você ajudar aquela pessoa. Você dá alimento, né? Você dá alguma roupa para ele se vestir. Por quê? Você se colocar no lugar dele. Imagina se eu estivesse ali. Imagina se fosse eu passando frio. Imagina se fosse eu passando fome. Eu gostaria que alguém me ajudasse. Então, compaixão é eu ajudar aquela pessoa imaginando que aquela pessoa sou eu. Entendeu? É um pouco complicado, mas dá para entender. E na história a gente tem a compaixão das formigas. As formigas tiveram compaixão da cigarra. Elas poderiam muito bem falar, não, você não vai entrar, porque você ficou brincando, você ficou cantando e a gente trabalhando. Enquanto a gente trabalhava, você brincava, então agora você vai ficar no frio. Mas não, elas foram pessoas boas, no caso, formigas, né, no caso seriam animais. Então tiveram uma boa personalidade, né? Ajudaram a cigarra, por mais que a cigarra não ajudou elas em nada, né? Elas trabalharam somente as formigas, enquanto a cigarra só se divertiu. Mas o ato de compaixão das formigas foi muito bonito, né? Por isso que a gente tem mais de uma moral na história. Se você olhar ainda mais a fundo a história, você vai achar mais morais ainda, entendeu? Que não são morais específicas, morais que estão explícitas, né? Que dá pra você entender, mas você vai encontrar, tá certo? Essa história a gente tem na nossa apostila 2, né? Que vai ser entregue na segunda-feira pra vocês. E tem uma atividadezinha para vocês fazerem bem simples, que não vai durar mais que 10 minutos, tá? Para vocês fazerem. Muito bem, e aí só retomando. Vocês, no final da apostila, vocês vão ter
um tabuleiro de xadrez, tá? E as peças para vocês recortarem e pintarem as peças, 12 de branco e 12 de preto, tá bom? Então, pessoal, essa foi a história, tá? Essa foi a moral da história e eu espero que vocês estejam gostando das nossas lives, tá bom? Não se esqueçam de avisar aqueles que não conseguiram estar na live que a live vai estar disponível no YouTube, no canal da Casa do Caminho, tá bom? Todos os links, tudo que vocês precisam saber está no nosso grupo, beleza? E se alguém tiver alguma pergunta, pode ir deixando no chat também, tá? Que eu consigo ler agora aqui. E se não tiverem nenhuma pergunta, muito obrigado pela participação e a gente se encontra na segunda-feira, tá certo? Se tiverem alguma pergunta, podem colocar no chat agora que eu vou responder. Bom, acho que ninguém tem nenhuma pergunta. Então eu vou finalizar a live, tá bom? Muito obrigado a todos aqueles que participaram. E exatamente, deixem o nome de vocês e a graduação, tá? Apesar de não ser karatê, mas deixem a graduação também para eu ter a noção. E muito obrigado, pessoal, pela participação. Até segunda-feira. Tchau, tchau.